Ok, pessoal, Thiago falando de novo. Se você chegou até aqui, você deveria estar absolutamente tranquilo ou tranquila com struct, com ponteiros para struct e com ponteiros para a própria struct e com árvores. Árvores também vão ser muito importantes. Isso quer dizer o seguinte: se você vê isso aqui, né, essa estrutura aí, o typedef na linha 4, você sabe exatamente o que isso quer dizer. Ok? Se você não sabe o que isso quer dizer, volta atrás, tem outros vídeos anteriores a esse e você pode acompanhar. Quer dizer, depois, isso aqui vai estar online mesmo, volta depois quando você puder. Ok? Bom, vamos lá. Modelos de computação. Que raios é um modelo de computação e por que é que eu vou partir de uma estrutura de dados para falar deles? Bom, vamos então por partes. Quando a gente está na nossa estrutura de dados, dá uma olhada nisso, né? A gente tem aí a nossa árvore, e ela vai ter um ponteiro para filho esquerdo, um ponteiro para filho direito. Isso aqui é uma árvore binária, né, como a gente viu nas aulas anteriores. A gente pode olhar para esse type depth struct e já entender que é uma árvore binária, tá certo? A gente poderia então desenhar uma árvore binária da seguinte forma: a gente tem lá um nó, e aí então a gente vai ter outros nós para onde vai, aonde essa informação, para onde esse nó inicial vai apontar, certo? Então a gente tem o nó A, o nó B, o nó C. Repara que aqui nesse caso o nó A é o pai, o B é o filho direito e o C é o filho esquerdo, tá certo? Bem, repara que eu estou usando duas maneiras diferentes para representar a mesma coisa. Ou eu faço esse desenho, ou então eu posso usar diretamente meu código, tá certo? São exatamente a mesma coisa que está sendo representada. Embora, veja, desse jeito, no meu desenho, eu consigo mostrar para as pessoas e discutir com todo mundo. Desse jeito, no meu código, eu consigo compilar e usar para alguma forma de computação, alguma forma de guardar dados, tá certo? Ok. Agora vamos pensar nesse outro código aqui. Vou criar um outro código. Condicionais.c. Vamos supor que eu estou lá no meu int main, ok? Aí eu falo assim, if condição, then alguma coisa, else outra coisa, ok? Olha só que interessante que eu acabei de fazer aqui. O que eu acabei de dizer foi que eu tenho, se eu tenho uma condição, e eu pergunto, se ela for verdadeira, eu faço alguma coisa, senão eu faço outra. Ok? E eu posso representar desse jeito aqui. Vocês estão reparando como fazer uma árvore binária ou fazer um if then else, nesse sentido de ser o mesmo modelo subjacente, é a mesma coisa, certo? Quer dizer, aí você pode depois expandir de novo o seu filho direito B, por exemplo, e botar um D e um E aqui. Assim como você pode sair expandindo o seu código-fonte, né? Você bota aí uma outra condição, bota um outro then, um outro else e assim por diante. Repara que são duas topologias de computação em formato de árvore, tá certo? O que isso quer dizer? Árvore é uma estrutura de dados, mas também é um jeito de organizar seu processo de computação. Depende do que é que você está fazendo. Se você está usando para organizar dados, é uma estrutura de dados. Se você está usando para organizar o seu processo de computação, aí passa a ser um modelo de computação, ok? Mas veja, isso é muito legal no sentido de que você pode usar árvores como estrutura de dados, mas cada nó delas vai começar a ter um pedaço da sua forma de decisão.
Isso que eu estou falando são as árvores que se chamam J48. É um algoritmo. O J48 é um algoritmo para fazer árvores de decisão a partir de dados. A ideia desse algoritmo é a seguinte: você vai ter um montão de dados e vai depois montar uma árvore com eles de forma que você consiga decidir sobre os rótulos ligados a eles. Por exemplo, um problema muito famoso para isso está online, inclusive, é saber se cogumelos são venenosos ou não a partir das características dele, e não vale comer o cogumelo nesse processo. Aí você põe lá, o cogumelo é vermelho? Se sim, venha para cá. Se não, venha para cá. Ele tem mais de 30 centímetros? Se sim, venha para cá. Se não, venha para cá. Aí, se ele não era vermelho, você tomou outra decisão e assim por diante, até que você chega, depois de um monte de ramificações, você chega à conclusão que ele é venenoso, não venenoso, venenoso, não venenoso e assim por diante. Dá certo? Até certo ponto. Árvores de decisão hoje para a ciência de dados são uma ferramenta muito importante, porque elas são muito rápidas de serem montadas. E tudo que você fez é uma espécie de if-then else dinâmico. Quer dizer, ao invés de você fazer um código computacional que fazia if-then else, você fez uma estrutura de dados que fazia exatamente a mesma coisa, só que ela é dinâmica. Ok? Beleza. E a gente vai adiante com isso. Espera aí, deixa eu subir aqui minha tela. Ok, ou seja, a gente está falando que existe uma coisa que são as estruturas de dados e outra coisa que é um modelo de computação, ok? Então vamos lá. Repara, agora eu vou falar de uma máquina de estados. Máquina de estados já não é uma árvore, ok? A máquina de estados funciona mais da seguinte forma. Ela vai ter um monte de estados e vai ter uma regra para caminhar de um estado para o outro. Vou falar um pouquinho mais sobre máquinas de estado. O que é cada estado? Bom, quando a gente pensa matematicamente, o que a gente mais vê em definições de livros são que uma máquina de estado só pode assumir um estado de cada vez. No fundo, isso quer dizer que você vai ter um int estado que vai te dizer em que estado que você está, tá certo? Tá bem ruim essa. Acho que aqui dá para ver melhor. Perfeito. Então, e aí então, a partir de que estado eu tô, eu vou tomar ações diferentes. Por exemplo, se você está em um jogo, talvez você tenha o estado do jogo em que seus inimigos estão no estado estou defendendo. E se eu estou defendendo, mas acontece alguma coisa e o seu time recua, ele passa para o estado de atacando. Se ele está atacando, mas ele começa a perder, ele começa o estado de recuando, e assim por diante. Veja que cada estado costuma estar ligado a comportamentos diferentes. Ok? Outra ideia também, vamos supor que você tem uma música. Você está lá, primeiro você está tocando o verso 1, depois o verso 2, depois o refrão 1, depois o verso 3, depois o refrão 2. Repara que você pode dividir a sua música sim, em algumas músicas, claro. Mas você está tocando lá verso 1, verso 2, às vezes você não está tocando seguindo uma partitura, né? Pode ser que você esteja tocando pensando mais num feeling, numa cifra ou em alguma outra técnica aí que você precisa saber em que parte da música você tá, e isso vai te dar decisões para você. Isso vai te ajudar a tomar decisões quanto a o que é que você está tocando, beleza? Bem, a máquina de estados, se você ver bem, isso aqui é bem parecido com a árvore, certo? Com a diferença que você pode formar ciclos. Uma máquina de estados é representada como um grafo. Um grafo é tipo uma árvore, só que pode formar ciclos. A árvore é, por definição, um grafo sem ciclos, ok? A árvore binária já é uma subcategoria das árvores. Então veja, você pode dizer, estou no estado A, se acontecer um evento X, eu vou para o estado B, mas se acontecer o estado Y, eu vou para o C. No B, se acontecer X, eu vou para o C, se acontecer Y, eu vou para o D. E do C, se acontecer X, eu vou para o D,
Se acontecer Y, eu vou dizer que eu também vou para o D, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui na nossa máquina de estados os estados e as condições de transição, ok? Beleza. Então, vamos para o nosso código. Bem, vamos lá. Eu estou querendo fazer uma máquina de estados para detectar se existe pelo menos um número inteiro na linha que eu inseri, ok? Por que eu quero fazer isso? Eu precisava de algum problema que fosse tranquilinho de resolver. Essa função dígito, ela funciona por conta da tabela ASCII. O que é a tabela ASCII? O tipo char nada mais é que um tipo inteiro. É um inteiro de 8 bits. A conversão desse inteiro de 8 bits para um caractere imprimível na tela é realizada através de uma tabela chamada tabela ASCII. E nessa tabela ASCII, os dígitos de 0 a 9 estão em sequência. Então veja, se o valor do dígito se o valor do char C for maior do que o valor do dígito 0, isso aqui é o valor do dígito 0, tá? Não é 0. É o valor da tabela ASCII correspondente ao dígito 0, e é para isso que eu uso aspas simples. Então, se tiver aqui maior ou igual ao dígito 0 e menor ou igual ao dígito 9, aí eu retorno 1, porque quer dizer que a minha entrada é um dígito. Senão, eu retorno 0. Perfeito? Beleza. E repara, aqui a minha máquina de estados, eu botei só o int estado atual. Por que isso? Porque eu coloquei uma função depois para representar todas essas transições. Quer dizer, como que eu estou representando isso aqui? Deixa eu parar de jogar folha fora. Bom, eu tenho o meu estado atual, que vai ser um int, e que vai dizer em qual dos meus estados eu estou. Repara, se você tiver em um grafo, você chama isso de nós, ou vértices, e arestas. As setinhas são arestas, as bolinhas são os nós ou vértices. Ok? Quando você tem uma máquina de estado, você está dizendo estados e transições. E para a gente são a mesma coisa, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ter lá o meu int estado atual, que vai me dizer. Opa, por que eu estou levando embora isso? Eu vou ter lá o meu int estado atual, que vai me dizer em qual dos estados eu estou. Depois eu vou ter essa função int opera fsm, que ela vai me dizer se eu estou no estado 0, por exemplo, eu posso ir para um estado, ou para o outro, ou para o outro. Ok? Então vamos, primeiro de tudo, vamos escrever essa máquina de estados inteira. Ok? Repara, eu tenho dois estados que estão operando. Quer dizer, aqui no meu código eu tenho espaço para dois estados. Então vamos já colocá-los aqui. Vou tentar mudar de cor para ver se eu consigo mais resolução. Então eu vou ter um estado aqui e um estado aqui, ok? Eu aparentemente vou começar no estado 0. E eu tenho também o meu estado 1, beleza? Aí então, se eu estou no estado 0, que é isso daqui, aí então nesse caso, se a minha entrada é um dígito, eu vou para o estado 1. Então, se é dígito, é 1. Aí eu vou para o 1, beleza? Agora, repara, se eu estou no estado 1 e o que eu recebo não é um dígito, aí eu passo para o meu estado 0. Então veja, se nesse caso eu receber uma sequência A0, 9, 3, B, 5, o que vai acontecer? Eu vou começar no estado 0, não vai ser dígito. Implicitamente, nesse código, eu estou dizendo que se
eu não fiz nenhuma dessas ações, eu fico no mesmo estado, né? Então já tem uma transição implícita do estado para o próprio estado. Beleza. Nesse caso eu recebi um A, então eu fiquei no estado 0. Então vamos colocando os estados que eu vou estar. Fui para o 0. Aí eu recebi o 0. É dígito, foi para o 1. Depois 9. É dígito, foi para o 1. Peraí. Aqui não é dígito. No, recebi um 3. É dígito, foi para o 1. B não é dígito, foi para o 0. Recebi um 5 e é dígito, eu fui para o 1. Beleza? E, ok, essa é a nossa máquina de estados. Estou aqui. Peraí, aqui, pronto. Menos poluição na tela. Repara que agora eu estou tentando detectar se existe ao menos um número inteiro na linha inserida. O que é que vai acontecer quando eu operar a minha máquina? Ok? Bom, primeiro eu vou ter que ler um monte de entradas, beleza? Aí eu inicializo a minha máquina. Repara, a linha essa aqui, essa parte toda inicializa meu buffer. Aqui eu leio a minha entrada. Aqui eu inicializo a minha máquina de estados. Aí então eu vou ter um ponteiro para o comecinho do meu buffer e uma flag dizendo se eu achei um inteiro ou não. Aí eu opero a minha máquina de estados, ok? E se eu, se de, digo, para cada caractere na minha entrada, eu opero a minha máquina de estados colocando esse caractere como entrada, que faz exatamente isso que a gente fez. Se em algum momento ele passar pelo estado 1, eu digo que eu achei o inteiro, ok? Tá certo, mas é claro que agora era só você ficar procurando se você tinha um inteiro ou não. Mas vamos ver essa outra variação desse mesmo problema. Vamos pensar que agora eu não quero um inteiro. Eu quero uma sequência de dois inteiros. Ok? Se eu estiver procurando por uma sequência de dois inteiros, daí meu problema passa a ter uma outra máquina de estados, que passa a ser assim. Eu começo no estado 0, 1 e 2. Ok? Se eu estou no 0, se for inteiro, eu vou dizer que eu vou usar esse código aqui, 1, para dizer que é inteiro e 0 para dizer que não é inteiro, só para facilitar a nossa redação. Eu vou ter que fazer isso. Se tiver um inteiro, eu vou para o 1, se tiver outro inteiro, eu vou para o 0. Desculpa, para o 2. Em qualquer caso, se eu encontrar um não inteiro, ok, eu vou voltar para o 0. Nesse caso, nessa implementação de máquina, eu preciso ficar olhando o tempo inteiro para o meu estado final, para ver se eu cheguei nesse estado final, para eu aceitar a minha sequência. Uma outra maneira de fazer a mesma coisa, só que aí você não tem que ficar olhando para o estado final, é você fazer uma máquina de estados que você vai ter de novo os três estados, mas se você chegar no estado final, ele vai ser um estado especial, ok? Que você nunca sai dele. E como é que você faz isso? É só na hora de você implementar, você não ter transições que saem do seu estado. Então você tem lá. Essa outra máquina de estados, você só roda ela várias vezes, uma vez só na sua sequência. Se você tiver no estado 2, é porque tinha uma sequência de dois inteiros. Se não, é porque não tinha uma sequência de dois inteiros consecutivos. Pessoal, repara que isso é um modelo de computação, ok? Máquina de estados é um modelo de computação, árvore é outro modelo de computação. Mais para frente a gente vai ver o que é que a gente pode fazer com as máquinas de estado. E
E na próxima aula a gente vai começar a mexer com expressões regulares, que já são uma maneira de lidar com as máquinas de estado um pouquinho mais avançada, certo? E mais prática para a gente colocar no nosso computador. Perfeito? Beleza. Então é isso. Façam os exercícios da aula de hoje e a gente vai estar sempre juntos aí nos fóruns online, certo? Abraço. Até mais.